Extra especial aqui hoje, cara que Gerais, cara só. 7 dias ele é várias empresas. E ele tem várias empresas no digital. Conheci ele aqui dentro de um evento aqui do digital aqui em São José dos Campos. Estou com ele na minha frente agora. Muito feliz de estar com você, Fred. Obrigado. Olá, Pedrão. Obrigado por me convidar, cara. Primeiro podcast que eu participo. Muito feliz de estar. Obrigado mesmo. Vamos lá. Boa! Que massa. Bem legal. Parabéns aqui pela estrutura, parabéns pelo dia que está acontecendo. Muito feliz de poder participar. Vamos Top. lá, o que eu posso contribuir? Faça perguntas. Boa. A gente sempre começa como? Perguntando como que você começou no digital. Ih, quer escutar a história? Bom. Senta que lá vem isso. Eu sou de Minas, né, cara? Então, uma coisa que a gente gosta de fazer lá em Minas é conversar, é prosear, é sentar, né, Elohim? O Elohim tá aqui escondidinho aqui, Top. mas Conta a vamos história porque conversando. faz muito Vou sentido contar pra a história. galera saber de onde a gente vai chegar hoje. Quem é o Fred teve uma história, então conta porque Tem, vai cara. fazer sentido. Tem uma história, começa muito lá atrás, mas vamos focar na parte do digital. Top. Eu tive uma escola muito boa na minha vida. Graças a Deus, onde eu comecei a trabalhar, trabalhei numa empresa muito grande. E essa empresa me deu a oportunidade de conhecer áreas importantes, de navegar entre várias áreas lá dentro. Então, essa empresa acabou que me formou. Né? E eu sou muito grato pelos mentores que eu tive lá dentro, pela oportunidade que eu tive do jeito de caminhar e toda essa trajetória me ajudou a construir, né, quem eu sou hoje, o que, que eu faço hoje, como, principalmente como eu faço hoje. E é um atacado distribuidor lá de Minas Gerais, na verdade, o maior atacado distribuidor da América Latina. E trabalhando lá dentro, eu comecei lá muito novo, comecei lá com quase 20 anos de idade. Então eu passei, cara, por áreas que hoje, se eu falar para essa molecada aí como é que funciona, o pessoal vai arrepiar. Nem existe Né? talvez. Não existe, cara, porque telepedido, eu comecei num telepedido. Imagina que Telepedir. louco, né? Vou te contar o que que é, você não vai acreditar. Imagina assim, um cara sai com um livrinho debaixo do braço, é uma empresa de vendas, um atacado, vende na rua, né? Tem vendedor de porta em porta. O cara saía com o livrinho debaixo do braço para poder vender, atendia o cliente, chegava no final da noite, ele ligava por telefone para passar o pedido pra gente. Eu era um dos caras que recebia E pedido, recebeu o pedido do cara que lá. recebia pedido do cara. Então eu comecei por ali. Era um computador, nem existia na época internet direito, esse negócio era bem tupiniquim mesmo, vamos falar assim. Então, dali, eu fui passando para outras áreas e sempre numa parte de. Tem uma coisa engraçada quando eu fui entrar lá, que eu acho que é um pouco de jornada e isso vale a pena contar. Quando eu fui entrar lá, eu tinha acabado de entrar na faculdade e não Uhum. tinha. Eu queria estudar TI, queria estudar informática. E não tinha, cara, lá vaga para mim TI, no atacado, tecnologia. E eu queria arrumar um lugar para trabalhar que fosse legal, era uma empresa grande da cidade. Falei, poxa, o que que eu preciso então para poder entrar? E aí, para entrar nessa vaga de telepedido, eu cheguei para a recrutadora que estava assim, peguei meu currículo dela, falei, tá bom, então já que eu tenho qualificação demais para poder entrar, eu tinha feito vários cursos, Bitcompany, todos os cursos de informática que tinha naquela época, que se eu falar aqui as pessoas não nem conhecem, que nem existe mais, enfim. Eu peguei isso, cara, peguei o currículo na mão dela, dobrei e falei assim, o que que precisa para essa vaga que você está me oferecendo? Que eu preciso de uma porta de entrada, eu gostaria da oportunidade para poder entrar, né? Dobrei, ela falou: "Não, você tem que ter segundo grau completo". Falei: "Segundo grau completo". Fui escrevendo, cara, na frente dela assim, que mais? Saber passou lá algumas coisas, eu fui escrevendo isso, fiz o currículo, entreguei. Ela falou assim, olhou pra mim e falou: "Vem trabalhar com a gente". Então eu entrei pra ganhar R$ 210 por mês nessa época, 210 para trabalhar de 4 a 6 horas por dia, de segunda a sexta e uma vez ou outra sábado. Então ali, cara, foi onde eu comecei dentro dessa empresa e eu passei por várias outras áreas. Passei por área de informática, de suporte de informática, depois passei para trade, para marketing, para o núcleo de clientes associados, depois eu fui para compras, depois para projetos especiais, novos canais, e foi passando, e isso foi me dando uma bagagem. Porque onde eu ia passando, vinham os desafios e uma coisa que eu gosto de fazer, que eu sei que você vai me perguntar no final desse podcast, porque eu tô assistindo os outros podcasts, e o meu superpoder é resolver problema, cara. Resolver problema. Então, dentro dessa empresa, como eu tinha a oportunidade de navegar em várias áreas, eu fui passando de área em área, resolvendo problemas daquelas áreas. Sempre no background com a bagagem que eu tinha de informática, né, que eu tinha lá na época de informática, acabei de fazer fiz a ciência da computação, depois fiz sistema de informação,
E dentro dessa empresa, depois eu comecei a ter vários cursos, ensinamentos, mentoria, desafios, leitura de livros, grupos focais, viagens para poder participar de alguns eventos fora, e isso vai criando uma bagagem muito grande. Eles foram pagando pra você ser treinado pra lá. Claro, a Aham. empresa investe, na Uhum. medida que você vai se desenvolvendo, isso vai. Eu estou fazendo essa contextualização porque tem uma coisa muito legal que a galera do digital precisa, isso é uma necessidade de quem trabalha com digital, que é aprender a estudar por conta própria e aplicar muito rápido o que aprendeu, para poder, né, as coisas ir acontecendo, porque só estudar por estudar não adianta de nada. Então, isso lá atrás, cara, me ajudou muito, porque na época não tinha internet, não tinha WhatsApp, o YouTube só tinha poucas coisas, não tinha formas de você estudar, de você adquirir conhecimento tão fácil como a gente tem hoje. Hoje, pô, tá aqui, você pega o celular aqui, você dá uma busca rápida, você tem hoje inteligência artificial, o próprio GPT, do jeito que você estuda, te ajuda não só a estudar, mas conceber ferramentas novas e formas de fazer mais rápido e melhor. Naquela época não tinha isso. Eu tinha que pegar uma apostila, eu tinha que pagar um curso, eu tinha que fazer um modelo, sei lá, um Six Sigma da vida, alguma coisa desse tipo, para poder ter um pouco mais de autoridade para resolver um problema um pouco mais complicado dentro dessa área. Nisso começou a vir automações, começou a vir a parte de retaguarda de uma empresa muito grande, então eu testava sistema, desenvolvia a parte de, como é que fala? Que precisava para poder a venda acontecer, o jeito de fazer a venda, onde que armazenava isso, banco de dados, estrutura de dados, toda essa parte dentro das áreas que eu fui passando, a gente foi criando isso lá dentro. Então, tive muita experiência com automações, com essa parte de comprar e vender, porque tinha área de compras, eu participei da área de compras, aprendi a comprar, negociar, conversar com o fornecedor, a fazer gestão de estoque, a fazer gestão de preço. Então, essa parte dessa empresa que me construiu me deu uma visão generalista muito grande durante 20 anos que eu trabalhei lá dentro. E quando eu vejo um problema, e aí entra o meu superpoder, que eu já vou bater sua carteira que já estou falando, eu sou muito bom de identificar um problema, a hora que traz um problema para mim, ajudar a montar uma estrutura para mitigar aquele problema, para poder resolver. Então, eu comecei no digital justamente lá atrás, em 2018, mais ou menos, depois de passar por toda essa experiência dentro dessa empresa, que foi fantástica, eu falei assim, cara, eu já estou aqui, já tem um tempo. Não estou vendo um futuro, não me vejo como um gerente, um diretor, um cargo mais alto, um grande não me vejo desse jeito dentro da empresa. Eu vou ficar trabalhando aqui até quando? Uhum. E aí eu comecei a querer construir alguma coisa fora. E eu comecei com dropship. Foi a primeira coisa que eu tive de ideia quando eu comecei a entender um pouquinho de digital, porque estava começando, tinha Érico Rocha falando muito forte, criando muito conteúdo para internet. Aquilo ali começou a me chamar um pouco de atenção. Fórmula de lançamento, como que faz, expert e tal. E eu fui olhando outros experts também da época, aquilo ali foi me interessando. Eu falei, cara, como que eu começaria? Eu nunca gostei de estar na frente das câmeras, nunca gostei. Não é uma coisa que me chama atenção de estar ali, de produção de conteúdo, essas coisas, não é minha praia. Uhum. Eu gosto de resolver problema, principalmente estrutura retaguarda. Eu falei, cara, vou pegar alguma coisa que eu consiga vender e nesse meio tempo, enquanto eu estou aprendendo a vender no digital, eu vou aprender o que que precisa ter por trás de estrutura para eu poder conseguir fazer uma boa venda. E foi no dropship, porque o dropship eu tinha que desenvolver produto. Antes, tinha que pesquisar o fornecedor, tinha que desenvolver o produto, tinha que fazer toda a narrativa daquele produto, a segmentação dele, a aceitação, fazer teste, pedir amostra, ver se o produto era bom, montar a estrutura eh, Porque era 2018, né? 2000 nós Só não pra gente, contextualizar a parada. 2018, cara, era outra vida, o Meta, não existia Meta, existia o Facebook, o Instagram estava começando com imagem. O Instagram estava começando com imagem, tinha poucos vídeos inclusive lá no passado, não existia Reels, não era desse jeito. O jeito de construir página, o jeito de você criar a página, colocar pixels, cara, era outro rolê. Tá, aí você viu que dropshipping era uma coisa que poderia funcionar, começou a desenvolver Comecei. fornecedor, porque você já tinha experiência em indústria e na empresa que você estava 20 anos vendo fornecedores, viu que poderia ser um ponto forte teu ir atrás de desenvolver produtos no sentido de encontrar fornecedores para vender. Eu já vendia lá dentro da empresa. A Ah, gente vendia uma inteligência competitiva. Nós montamos, nosso grupo montou uma parte de inteligência competitiva, a gente capturava informação de mercado, traduzia isso
num produto e devolvia isso para donos de supermercado, mostrando como que isso ajudava ele a ter, a conhecer um pouco melhor o mercado, se ele está precificando corretamente, se ele deveria parar com algum produto ou não parar com aquele produto. Uhum. E para os fornecedores de dentro da empresa, a gente mostrava a participação deles, esses negócios. Então, a gente vendia isso, esse serviço para os clientes. E eu saí de cidade em cidade, né, uma carteirinha debaixo do braço, para vender essa Ah, parte desse sistema, dessa inteligência competitiva, dessa inteligência de mercado para varejista. e Então, foi isso conhecendo. fui conhecendo um pouquinho o lado de lá de venda. E é nessa hora, cara, que a minha cabeça faz assim, ó. Cara, o que dá dinheiro na vida é vender. Ah, boa. O que dá dinheiro na vida é vender. É Caramba. louco, né? Louco. Ó, se A- fosse parar o podcast aqui, tava É, assim, vale a pena, porque a galera sempre pensa assim, vou fazer o produto primeiro, aí depois eu vou ver quem quer comprar. tem uma coisa muito louca em cima disso. Mas deixa eu só finalizar Vai isso aqui, lá. que nós vamos entrar nessa parte, que essa parte tem uma coisa muito legal pra gente poder falar. E quando eu vi que venda é o que dava grana, falei, cara, eu tenho que vender alguma coisa. Aí foi que eu falei, vou fazer no digital porque eu tô trabalhando, vou fazer isso fora do meu horário comercial. E comecei a estudar, cheguei no dropship. E a hora que eu falei dropship, cara, dropship mexe com tudo. Vender produto, eu tô falando dropship, mas montar um e-commerce, montar uma página de venda, montar alguma coisa para poder vender, mexe com tudo no digital de ponta a ponta. Você tem que ter página, você tem que ter meio de pagamento, você tem que ter o produto para poder vender, você tem que ter, quando você vende, você tem que resolver o problema depois de produto que volta, que cancela, que não entrega. Então você tem um problema de saque ali que você tem que ir resolvendo. Você aprende a estrutura de tráfego, de criativo, de rastreamento disso, de como colocar o pixel para poder ver os eventos, para fazer público, fazer remarketing, fazer essa parada toda. Em qual rede social que você vai colocar, onde você vai colocar esses anúncios, se vai rodar só num lugar. Então, a parte do dropship, cara, não só dropship, mas de e-commerce, E-commerce. foi por onde eu comecei e foi onde que eu comecei a monetizar. E foi aí que eu vi o tanto que é fácil, entre aspas, porque, né? Já até imagino onde O vem. tanto que é fácil fazer uma grana. Porque em pouco tempo, visto o tempo que eu fiquei trabalhando dentro da empresa, em pouco tempo de estudo, implementação e tudo, vamos falar em 6 meses, eu já estava faturando, tendo uma grana legal. Depois desse tempo que começou, eu faturar um pouquinho mais, eh, quando eu cheguei ao ponto de falar assim: "Cara, será que eu posso sair ou não posso sair da empresa?", eu já estava fazendo mais no digital do que eu fazia no dia a dia dentro da empresa. Ah, então beleza. Vamos só pensar aqui. Trabalhando assim, trabalhando das 10 horas da noite às 2 horas da manhã e de madrugadinha ali, a hora que eu acordava antes do serviço, eram os horários que eu olhava as coisas. Pra aterrizar pra galera, o seu momento de transição do CLT pro digital foi paralelo primeiro, Foi paralelo. conseguiu faturar, empatou e começou a faturar mais do que você faturava no, Começou a empatar e no faturar um dia a pouquinho dia. mais, exatamente. Eu não ganhava pouco não, ganhava bem na empresa. Tava com 20 anos, enfim, trabalhava ganhava bem na empresa. Uma coisa que eu quero falar pra galera, falou: "Olha, depois que isso acontece, depois que você aprende a vender, não tem volta, não tem Mais, volta. ainda mais online, Você né? não quer voltar para o CLT. Agora, se você não quer voltar a fazer outra coisa, você quer sempre ter alguma coisa para poder vender. E, gente, a gente tá vendendo todo dia. Nós aqui estamos nos vendendo, né? Sim, Nós estamos vendendo todo dia, vendendo imagem, vendendo posicionamento, vendendo produto, vendendo serviço, vendendo confiança, acesso. Enfim. acesso, tempo. Acesso é venda de tempo purinho. E depois que eu aprendi isso, cara, eu nunca mais desaprendi, né, nunca mais desaprendi. E vi o tanto que é simples fazer uma grana, porque não é complicado. Tudo é difícil na vida, mas a gente tem que escolher o que que é o difícil pra gente que a gente quer levar. Por exemplo, acordar às 7 horas da manhã para chegar às 8 no trabalho, às vezes você tem que pegar um ônibus, um carro, uma moto, tem que estacionar, tem que pagar lá o estacionamento, aí você vai, trabalha, bate o ponto, sai para almoço, volta, volta para casa, tem que ir para faculdade. É difícil, não é? É. É um difícil que você tem que escolher. Do mesmo jeito de conceber um produto, criar uma estrutura para poder vender ele, criar as narrativas, é um outro difícil. Não é que é fácil, mas se você dedica 8 horas de trabalho, igualzinho você dedica de 8 a 10 horas no CLT, para você tendo exatamente onde você quer chegar, né, ou pelo menos ali, não, acho que eu tenho um rumo aqui, às vezes você não sabe onde você quer chegar no Hum, começo, mas você começa, né, e durante a jornada as coisas vão acontecendo, a gente vai mas, conhecendo pessoas, vai conhecendo outros negócios, alguém traz uma dica, alguém traz uma sugestão, alguém pega na sua mão, cara, na medida que você vai acontecendo as coisas vão
né, você vai se encontrando e vai vendo onde você vai chegando. Então, cara, isso é mágico. É Boa. mágico e depois que você aprende, você não quer voltar atrás. Então tem que escolher o difícil. Se você dedica 8 horas pra você pra fazer isso, cara, vai dar resultado. Não tem Top. chance de dar errado. A não ser que você queira que dê errado. É, mas e quando você faz a primeira venda, as pessoas começam a te ajudar também. Também. Isso é uma parada muito louca mesmo. Quando você fala assim, comecei a fazer um curso, comecei a fazer alguma parada, o cara fala, legal, é maluco esse cara, ou tá, beleza. Fez a primeira venda, eu acho que é a hora que você pode pedir ajuda. Porque a pessoa fala, cara, a gente sabe que tem uma mudança gigante, o Green Canyon aí, entre a pessoa fazer um curso e fazer a primeira venda. Tem. Mas muita. É um abismo. É um Grand Canyon é Medo, pequeno, é, enorme. medo, tráfego, ideia, se o produto é certo ou não é, se tá executando todo dia, muita coisa. Quando a pessoa vendeu uma, a gente fala assim, beleza, É. ela tá num patamar que ela quer ser ajudada. Porque é fácil vender na internet e é uma questão de fazer acontecer, porque, cara, de qualquer jeito as Concordo pessoas estão no contigo. celular. Mas vamos lá, você contou pra mim aqui que você fez dropshipping, Fiz. desenvolveu os produtos, Sim. desenvolveu no sentido, encontrou fornecedor e começou a vender isso. Que produto que foi? Cara, tinha uma loja de bolsa, Uma loja de boa. coisa pra mulher. Bolsa mesmo, trazia tudo da China. Uma loja de suporte para suporte de celular, suporte para ring light, que estava começando com as partes de blogueira, essas coisas tudo. Então, cara, as pessoas compram. Se souber fazer direitinho, escolher o produto, achar o público certo e montar aquela narrativa ali, as pessoas compram. Não é fácil no começo, mas compram. Agora, cara, eu ia te falar um negócio, eu esqueci, mas vamos lá, continua. Não, tá top. Então você foi pra bolsa, acessório de celular e que momento que qual que foi o primeiro produto que você vendeu na internet? Primeiro produto, cara, foi um suporte para celular, depois um suporte para notebook. Massa. Lembro direitinho. Boa. É. E você já fazia tráfego aí, alguma coisa assim? Sim, tinha que fazer, ué. A gente fazia tráfego direto para uma página. Pago, Montei né? uma Pago, pago. pago, montei uma loja na Shopify na época, criei lá os catálogos. Usava um integrador que era o Oberlo, que pegava produto lá do AliExpress, fazia integração com o Shopify, e ele já precificava a parada, copiava algumas fotos, algumas imagens, tratava, arrumava. Comprava o produto primeiro para ver se o produto era legal, chegava direitinho, tudo, só estava escolhendo o fornecedor certo. Então fui nessa parada aí um tempo. E que horas que começou a dar certo? Que horas que você começou a considerar que deu certo? Cara, Porque a primeiro, primeira venda é assim, pô, é legal, né? Você fala, cara, é possível. cara, que deu certo a hora que eu resolvi fazer. Ô, A hora que eu louco. resolvi Fala fazer. aí, Foi fala porque, aí. é assim, ó, gente, escuta isso aqui. Quando você põe na cabeça que você fala assim, eu vou fazer, pega e faz. Vai lá e faz. Não tem, se você tá acreditando que vai dar certo, por que que não vai dar certo? Não, mas Cara, tá. Não, mas vamos então lá. você pega pra poder fazer. Mas que hora que você sabe que dá certo? Na hora que você montou a estrutura inteirinho, veio a primeira venda, caiu a primeira grana, o cliente recebeu e não reclamou. Beleza. Isso pra mim é uma venda concretizada. Total. O cliente foi lá, o cara comprou, fez o pedido contigo, principalmente no online, e eu tô Uhum, vendendo produto físico, não tô uhum. vendendo um infoproduto. Infoproduto é a mesma coisa. O cliente comprou, chegou lá para ele, passou o tempo de garantia, ele não reclamou, você fez uma venda bem feita teoricamente. Aconteceu isso sistematicamente com uma quantidade maior e o seu índice de devolução é minúsculo, abaixo de 1% ali, cara, você acertou, tá funcionando. É isso. Top. Então, sucesso. É questão de entender métrica, entender valores e escalar. Só que não foi isso que fez a gente fazer muito dinheiro. Isso foi só um começo, começou e eu tive um revés enorme nisso daí, chamado pandemia. Certo. Você Pandemia. começou a vender, vendeu alguns, achou que tava no caminho certo, Aham. e aí entrou a pandemia. E teve uma coisa em paralelo junto com isso daí. Ah. A Érica, minha esposa. Amor, sem você eu acho que nada disso teria acontecido. Sou muito grato por tudo. Falando pra câmera e esquecendo o microfone. Excelente. Vou repetir, amor. Sem você, nada disso teria acontecido. Cara, minha esposa é uma mulher fantástica. Sem ela, minha vida, eu acho que eu já não estaria nem aqui, eu não teria nem mudado para São José dos Campos. Tava lá em Minas Gerais, se brincar, eu tava trabalhando no mesmo lugar. Então, a questão de escolher a mulher certa para estar Obrigado, junto Érica. contigo, né? A questão de escolher a mulher certa para estar junto contigo, para carregar esse fardo, esse negócio de te ajudar a fazer as coisas, cara, é fantástico. E a Érica foi fantástica. E lá atrás não era desse jeito, igualzinho é que hoje, bonitinho, fácil.
A Érica, ela começou ela fez um curso de cabeleireira, começou a especializar em recuperação capilar, tentou montar o salão, começou as coisas lá acontecendo e de repente ela se viu no final de semana trabalhando, enquanto todo mundo estava divertindo. Ela falou: "Pô, isso não é pra mim". Aí eu estava começando com a parte do dropship, ela sempre queria fazer alguma coisa, sempre queria mexer com alguma coisa de cabelo. E eu vi o lance do Érico Rocha. Falei: "Érica, você é cabeleireira. Por que que a gente não vai para o digital? Vem para o digital, vamos fazer esses negócios digital". E ela foi, ela começou isso eu acho que antes, se eu não me engano, depois ela vem cá para contar a história dela. Boa. Antes um pouquinho, ela já tinha grupos de o grupo do WhatsApp, ó, 2000 e bolinha, 2016, 17, 18, tinha grupo de Facebook, e tinha lá algumas coisinhas que ela falava sobre cabelo. Então ela começou a ver aquilo, eu vi o curso do Érico Rocha, falou: "Vamos criar um infoproduto e vamos vender para resolver problema de cabelo". E a Erika começou no digital com isso daí. E cara, logo depois que começou a fazer essa parada toda, e foi combinando, eu fazendo essa parte do dropship, ela fazendo essa parte De cabelo? do cabelo, e a gente fazendo o curso do Érico Rocha e tudo mais, veio a pandemia, cara. Veio a pandemia. Um ano depois que a gente estava patinando, que a gente tentou fazer lançamento, fazer um punhado de coisa, não acertamos na mão de forma alguma com o público dela, né, mas aprendemos pra caramba. A Erika gravava um conteúdo longo, que era um Raiz e 7 Nutella, lembra? Sim. Gravava assim, ó, Regradinho. recorrentemente sagrado, e fez isso durante muito tempo. Então isso deu pra gente isso é importância. Gente, escuta isso aqui, estudar e pôr em prática é a coisa mais importante do mundo. É esse estudo e essa prática que te leva para o próximo nível. Você não pode desistir ali no meio, a não ser que você tentou, viu ali e não era para você, para. Mas Uhum. para mesmo, com a consciência limpa e vai para o próximo projeto. Porque tentar e fracassar faz parte da jornada. Quem não tenta, não fracassa. Só fracassa quem tenta, vamos falar diferente. Né? E é nessa corridinha dos ratos aqui que a gente vai acertando, as coisas vão acontecendo e o negócio vai acontecendo. Então, sim, a gente estudava pra caramba, esse estudo criava uma bagagem. Cara, hoje a Erika abre a câmera assim e grava, você não tem noção da que a mulher falando, do jeito que ela fala as coisas com velocidade que ela fala, o jeito de fazer as coisas, de tudo que ela entende de digital hoje. Tem um domínio de ferramenta, um domínio de plataforma, de saber como que funcionam as coisas, maravilhoso. Então isso gera esse tipo de estudo, mesmo dando errado em algum momento, gera esse conhecimento pra gente. E no meio disso daqui tudo veio a pandemia, o que que a gente resolveu fazer? Eu resolvi dar um jeito de sair da empresa, porque eu não sei vocês, mas lá em casa todo mundo entrou em pânico, teve gente que fechou, o Uberlândia foi lockdown, aqueles negócios meio louco. Então gerou ali um medo, né, e medo de saúde, medo de passar alguma doença pra alguém, sei lá, cara. Acabou que a gente se fechou também. E eu falei: "Não vou voltar para trabalhar, vamos ficar por aqui mesmo". E da saída do emprego com essas coisas que já tinha começado, eu tinha um bom colchão do meu acerto, falei assim: "Vamos ver até onde essa pandemia vai". Sabia se era o final do mundo ou se era só uma coisa passageira, eu sabia que ia passar, mas não sabia quando. Uhum. Regrama ali direitinho, estuda. Estuda, curso. Curso, estuda e tenta pôr em prática. Curso, estuda e tenta pôr em prática. E foi, quebrando a cabeça de tudo quanto é lado, eu e a Erika, dentro de um apartamento de 45 metros quadrados. Dropshipping de um lado Dropship e cabelo do parou, porque outro. quando. Parou. Parei geral, cara. Porque Tá. quando veio o negócio da pandemia, eu falei, cara, tô trazendo coisa da China. Verdade. É. Será? Sei lá, né? É É, aqueles medos. Então eu total. falei assim, vamos parar. Paramos com tudo. Tudo, 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 e fomos focar nessa parte da Érica. A Érica começou a se estruturar para poder fazer o lançamento. A gente criou material, criou muito material, cara. Material para tudo quanto é coisa de cabelo que você imaginar. Eu sou expert de cabelo hoje por conta desse tanto de material. Assim, dentro do contexto geral do que a gente faz, Uhum. assim, entende pra caramba. Então, criamos muito material digital. Muito curso, vendemos comunidade, vendemos um montão de coisa. E foi dando certo ali, mas não era aquele certo de, nossa, ficamos ricos. Nossa, bateu aqui. Uhul, vamos fazer. Não. Uma coisa que dava pra pagar uma conta, dava pra fazer, dava para, sabe? Uhum. Não acertamos na mão assim mesmo. Sei. E logo depois veio uma empresa de produto de cabelo, porque a gente vendia cursos pra ajudar a mulherada a deixar o cabelo maravilhoso, mas a gente não vendia produto. Onde que essas mulheres iam comprar? Tinha que ir no supermercado, numa farmácia. Então vendia a solução, mas ela tinha o trabalho de ir atrás de um lugar para poder comprar. E aí veio uma empresa e convidou a Érica para ser embaixadora da marca. Lá atrás, tinha 2, 3 produtos na época. Essa empresa estava começando também, era daqui de São Paulo.
E foi aí que começou a Érica oferecer produto. E foi onde que as coisas começaram a dar certo e ela começou a faturar um pouco mais. E não foi também no primeiro ano, foi demorando. A roda foi andando, o negócio foi girando. Hoje, cara, hoje o que ela faz no digital do jeito que ela faz, mantém, se eu vamos parar com tudo, mantém e sobra nossa qualidade de vida do jeito que a gente tá aqui em São José dos Campos. Saímos do lugar de onde que a gente estava, né? Não que fosse um lugar ruim, a gente sempre morou bem, em alguns lugares legal, tal, mas saímos de um apartamentozinho petitinho, pequenininho, simples, para morar no Jardim Aquários em São José dos Campos, numa cidade maravilhosa, que tem bastante segurança, bonita, como a Erika disse, uma cidade meio hidratada, que você não vê mato seco nessa cidade, igual a gente vê lá em Uberlândia, né? Lá em Uberlândia é uma poeira, cara. Toda vez que a gente vai lá nessa época do ano, tão poeirão. Já não tem poeira aqui, praticamente. Então, é uma cidade maravilhosa que acolheu a gente, estamos aqui e vamos que vamos. Mas isso é um dos seus braços, na Érica, É um. em negócio, né? Você não parou por aí. Não, a gente não para, né, cara? Não para. Aquela expertise que eu falei, o jeito que é importante estudar e colocar em prática e ir aprendendo essas paradas aí, né? Aquela expertise lá atrás me dá uma visão de negócio um pouco melhor. E hoje eu não consigo separar, isso é até um motivo de briga lá em casa em algum momento. Eu não consigo separar vida pessoal de vida profissional. Eu só chamo de vida. A minha agenda é única, eu acordo, tenho minhas rotinas, meus negócios, gestão do tempo ali, minhas rotinas das coisas que eu tenho que fazer, eu tenho as pessoas que eu tenho que conversar, eu sigo um modelo de vida, eu não separo, eu não tenho férias, eu não sei o que que é, vou tirar 20 dias de férias, sei lá quando foi a última vez que eu falei tirar 20 dias de férias. Esses dias, você viu que a gente saímos, nós vamos pegar uns 2 dias, 3 dias na praia, fomos pra praia, mas daquele jeito, notebook do lado, celular do lado, ligação, reunião, vídeo, sobrou um tempo, vai pra praia, dá uma volta e continua. Então, cara, eu tenho essa visão dessa forma, e onde eu olho, eu gosto de falar de negócios. Eu tive que afastar de um punhado de gente para trás, deixar um punhado de pessoas para trás, porque não falava a mesma língua que eu falava. Principalmente amigos mais antigos, em algum momento, gosto deles pra caramba. Mas a hora que você vai conversar, fica conversando de bebida, conversando de mulherada, conversando. Não, cara, a gente conversa de negócio. Bem casado, fala sempre de negócio, nós somos cristão, a gente está aqui para poder fazer as coisas dar certo, então a gente só envolve com pessoas que estão na mesma vibração que a gente, e isso está fazendo a gente alavancar muito, ao ponto de ser convidado para vir o podcast do Network Digital. Olha aí que legal. Top. Quem diria uma coisa dessa, né? Ô, Fred, mas você falou uma coisa que eu acho que eu vou voltar aqui sobre a agenda. Existem pessoas que trabalham no digital que têm uma vida pessoal e tem isso? Cara, eu acho que tem. Tem? Tem muita gente que quer até sair de férias. Não, vou tirar um ano sabático, porque fez uma graninha lá e tal. Dá pra me ficar um mês parado. É o famoso preguiçoso. É o preguiçoso. Principalmente o cara novo. O cara novo que faz uma grana, fez uma grana e quer parar. Então, assim, Não vejo. Eu não. você não percebe isso, não? Não, eu não vejo. Do jeito que você colocou, eu achei que você não quer dividir essa vida. Não, eu não divido. Chamo vida e é vida. Chama vida. Eu também. Eu não consigo imaginar. Tem gente, principalmente quem tá no CLT hoje, no CLT. Aí é quem assim. tá principalmente no CLT de onde eu vim, que tem lá as coisas separadinhas ali. Esse aqui é minha agenda de trabalho, eu tenho férias ali tanto tempo, então isso aqui, cara, isso, você vai sair do CLT já, ó, a agenda é única, uma agenda única da sua vida. A vantagem é que você pode escolher o que você quer fazer no digital, porque tem mercado pra tudo. E quando a gente fala que é pra tudo, é tudo cara, se a gente for dar exemplo, é uma loucura. É tudo real. Então, assim, é uma vida que você tem única, mas é fazendo coisas que você gosta. Não é sempre que você gosta, porque não é tudo que a gente faz. Eu não faço só coisa que eu gosto, não. Faço muita coisa que eu não gosto. Mas é muito melhor do que ter duas vidas separadas, esperando sexta-feira e essa parada aí, né? Então, outra coisa. Sexta, todo dia segunda, todo dia sexta, todo dia é o dia que você quer. Não tem essa parada. A agenda serve pra gente, né? Calendário, essas coisas, pra ver data festiva, pra como que a sociedade se movimenta. Mas. Fala uma coisa que essa é muito interessante com relação à agenda, que você teve um Réveillon. Essa história é muito boa. A Érica queria sair, cara. Ela queria viajar no ano novo. Eu falei, não, vamos ficar, não sei o que e tal. Acabamos que nós ficamos aqui.
E eu tava lá assistindo algumas coisinhas lá em casa, lá assim, acabou, deitei e fui dormir. Nós não viajamos, passamos no apartamento aqui, lá, quietinho dentro de casa. De repente, tô escutando acordei assustado, cara, um barulho, um punhado de fogos estourando, sabe dessa história, Elaine? Ai, cara, isso é demais. Punhado de fogos estourando, eu vou abrir a janela. Ano novo, velho. Ano novo, Cara, é demais isso. ano novo. Não que eu não soubesse que fosse ano novo, mas assim, na hora, quando eu acordei, eu não tava lembrando que é aquilo. Porque no dia, cara, a gente comemorou. A gente fez um churrasquinho mais cedo, no outro dia, dormi, sei lá. Não lembra dessas coisas, é sério. Eu só lembro de agenda de data específica dessas paradas porque a gente presta serviço para quem tá na agenda normal, Hum, né? Uma das coisas que a gente tem de parceria, eu tenho um sócio, deixa eu acabar de contar alguns detalhezinhos do digital. Eu tenho um sócio, Everton, cara, meu braço direito, meu braço esquerdo, e me ajuda em tudo, que tá comigo, assim, já tem uns 2 ou 3, 4 ih, vai brigar comigo. Eu não lembro, Tom, eu não lembro. Mas é meu braço direito e meu braço esquerdo, cara. Fica aí. Você tá vendo? Não pode vacilar aqui não, que a IA entra aqui no meio. top. E a gente montou, cara, lá atrás um modelo de atender negócio local, um tráfego, para ajudar empresas que faturam aí até mais de R$ 100.000 por mês a criar um novo canal de venda, vender mais e melhor e principalmente no digital. Então a gente veio desenvolvendo algumas empresas e fazendo gestão de tráfego junto com ele, o Everton é meu sócio nessa parte. Então isso é uma empresa, hoje a empresa, ele é que toca essa parte inteira, ele que faz a gestão dos clientes, eu entro com a parte de estratégia, às vezes de venda, às vezes de convencimento, às vezes de apresentação de resultado, essas coisas tudo, mas quem toca do começo ao fim é ele que toca essa parte inteira de gestão de tráfego. E isso é uma das coisas mais importantes, de você ter pessoas de confiança, pessoas que estão vibrando na mesma vibração, indo para o mesmo lado, para fazer parte junto com você da história que você está querendo construir. Se você quer trabalhar, montar alguma coisa, você não vai montar sozinho, cara. Não tem jeito de montar sozinho. Até um certo ponto a gente toca. Mas depois, precisa de gente, tem que ir dividindo. Uma das coisas que Deus foi muito bom com todo mundo é que deu 24 horas de vida para cada um, cara. Você pode ser rico, você pode ser pobre, você pode ser o que for. Você tem 24 horas para se virar e fazer o que tem que fazer no dia. E quem faz melhor dentro dessas 24 horas sai com um resultado melhor. E o jeito de você comprar tempo, comprar acesso e participar do network digital para poder Boa. conhecer novas pessoas lá dentro e estar com as pessoas certas, cara, para poder montar a equipe e essas pessoas te ajudarem a fazer algumas coisas, né? E você ter condições de sair para poder encontrar, né? Novas oportunidades. Então o Everton tá comigo nessa parte de gestão de tráfego, a gente faz isso. Hoje nós temos uma parceria com a empresa de propaganda, de marketing e propaganda lá de Uberlândia, chama Loop Full, lá da Carol e do Pedro, xará seu e da Carol. Eh, uns amores, são também pessoas incríveis. Isso é, cara, a importância de estar com as pessoas certas. E a gente faz o braço digital deles. Então, eles fazem toda a parte de publicidade e propaganda, da parte do off, vamos falar assim, TV, rádio, revista, execução de ponto de venda, estratégia para a empresa e tudo mais. E a gente entra com as estratégias para o digital e operacionaliza isso lá. Então, tem uma equipe importante que a gente ajuda lá, tem grandes contas trabalhando lá com a gente, e isso é mais um dos braços que a gente vai fazendo. Tem outras coisas que não são digital também. Tem uma parte de inteligência tributária que, na medida que. Olha como é que a coisa é louca. Como é que a vida, ela não é uma linha reta. E na medida que você está em movimento, as coisas vão acontecendo. Quando eu comecei lá atrás com dropship, eu aprendi a fazer venda, eu comecei e falei assim, veio a pandemia, eu falei assim, cara, todo mundo está em lockdown. Se esses caras soubessem vender no digital, talvez algumas dessas empresas não estariam 100% fechadas. Foi daí que veio a ideia de prestar serviço para negócio local e fazer gestão de tráfego e ajudar esse cara a vender no digital. Foi daí que veio a ideia. Lá da pandemia, foi onde a gente começou e tudo mais. Aprendendo isso daqui, ficando bom nisso daqui, nós ficamos muito bom em montar estrutura, em fazer tráfego, em apertar parafuso, sabe, dar resultado a baixo custo, dinheiro ali bem investido, trazendo resultado. Nós ficamos muito bom em otimização de campanha, de criativa, essas paradas todas. O que deixou, o que fez com que a gente tivesse essa parceria com essa empresa que estava começando, precisava de um parceiro para fazer essa parte digital. Então, esse conhecimento, estando nesse aqui de um cliente, sabe, surgiu indicação, a gente se conectou e foi.
estando nessa roda também, nessa jornada acontecendo, quando eu ia conversar com os empresários, vinha a oportunidade de, nossa, cara, tem uma parte de imposto. Sabe quando os caras vai falando umas frases assim? E aí veio o meu mentor hoje. Eu tive muito mentor que me ajudou a chegar onde eu cheguei, né. Mentores dentro da minha família, desde o meu pai, minha mãe, que foram meus avós. Cara, eu tive 2 avós fantásticos, né, e meu pai, não, acho que não seria nada sem meu pai também, porque lá atrás, até meus 10, 15 anos de idade, talvez, se não tivesse meu pai, eu acho que eu estava perdido na vida, né. Aí ele que me pegou depois, mas meu pai, cara, meu pai, minha mãe, pessoas fantásticas. Então eu tive mentores, assim, dentro da minha família e tive mentores fora, nas empresas onde eu passei, dos cursos que eu comprei para poder estudar, esses mentores vão direcionando a gente. E na medida que a gente vai tendo esses mentores, vai surgindo novas oportunidades. E eu tenho um tio meu, que hoje é um grande mentor meu, tipo, o Fauzi Dib, e ele me ajuda bastante a trazendo. Cara, ele tem 70 anos de idade. Tio, tô entregando sua idade, viu? Ele tem 70 anos de idade e ele dá nó nessa geração nova aí, que você não tem noção do tanto de coisa que ele faz. Você fala assim, não é possível que você trabalhe até hoje. Mas trabalha porque gosta de fazer as coisas, não porque precisa. E ele trouxe 2 empresas fantásticas pra gente poder desenvolver junto, trabalhar junto com essas empresas. Uma empresa de inteligência tributária, então nesses clientes que eu vou passando, oferecendo, às vezes está ali fazendo gestão, a empresa vai crescendo, a gente tem acesso junto, a gente começa a oferecer outros tipos de serviço. Uma inteligência tributária que ajuda o cara a colocar dinheiro no caixa e montar um modelo de compliance para dentro da empresa, e uma empresa de M&A, que quando o cara quer vender a empresa, a gente tem lá a possibilidade de ajudar ele a encontrar os melhores negócios para ele poder vender a empresa dele bem vendida, né, a preço justo, de forma rápida e segura, né, sem espalhar isso aí no mercado. Então isso é um pouquinho do ecossistema que a gente vai fazendo e juntando isso daqui tudo, é de onde sai esse tanto de dinheiro que a gente vai fazendo, vai acontecendo na vida, cara. Massa. E é uma coisa muito louca, porque eu passo muito tempo com você e de repente Hã. aparece alguma coisa e fala assim, Pedro, e esse aqui? Você fica E doido, né, esse cara? negócio que acontece aqui? E esse aqui? Então é uma visão que eu admiro muito em você, de olhar para oportunidades de negócios que não estão sendo bem atendidas e que as pessoas querem. Eu acho que não é nem ser bem atendidos, eu gosto de explorar. Eu sempre fui curioso, né, eu gosto de estudar, possibilidades, eu gosto de resolver problemas. Você lembra que eu te falei que meu superpoder é resolver problemas? Quando eu vejo um empresário, você vai ver, a gente tá convivendo junto, tá batendo papo direto. Quando você chega pra mim: "Fred, como é que você resolveria isso ali?" Cara, eu tento oferecer uma solução que realmente resolve, não assim: "Ah, faz isso". Não, eu tenho hora que eu me aprofundo, tem hora que eu tenho que parar, inclusive tem coisas que eu falo assim: "Não, gente, concentra, para, o problema é do cara, resolve os seus problemas primeiro, porque com esse tanto de coisa fazendo, precisa ter gestão, muito uma boa gestão do tempo para poder não deixar nenhum pratinho cair", né. E quando cair, conseguir levantar ele o mais rápido possível para não perder tempo. Então eu gosto de ver oportunidades, eu gosto de olhar ali, às vezes um negócio que não está muito bem explorado, eu falo: "Cara, será que dá?" E aí é o lance de tentar errar e errar rápido. E eu quero concluir um negócio disso aqui nesse raciocínio. Deixa eu só te contar uma coisa, porque o digital faz uma coisa que o pessoal lá de trás não fazia. Toda vez que eu conversava ou com meu pai, ou com alguém um pouco mais de idade, alguém com mais de 50 anos, 60 anos, fala assim: vamos montar um negócio? A primeira coisa que o cara quer fazer é onde eu vou abrir um ponto físico? Depois o que que eu vou comprar de estoque, que eu vamos supor, vou vender, sei lá, caneca, personalização de caneca. Em vez de pensar em colocar numa forma digital, que é abrir uma loja física, comprar 500 mil de caneca, importar, colocar lá, gastar tantos mil reais construindo esse negócio tudo, para ver se vai vender. Faz sentido? Sabe? Muito, né? E no Muito. digital não é assim, cara. No digital é o famoso MVP, depois você faz uma prova de conceito, é rápido. Você cria o mínimo produto viável, bota isso para poder rodar, valida se aquilo ali tá certo, sem gastar dinheiro com estoque, sem gastar dinheiro com quase nada, só com a estrutura básica para você visto tudo que você precisa para montar, para vender uma caneca dessa no físico, né? Você constrói isso daqui e faz isso muito rápido. E se não dá certo, você para. Não tem problema separar. Agora, como é que você para com a loja que você gastou só de móveis lá dentro, uns 10 mil, mais 50 mil de estoque, mais funcionário, Mais mais isso, contrato e mais tal. alvará, mais não sei o quê? Não é uma coisa doida? Total.
Então, no digital, cara, tem isso de uma forma muito prática. E as pessoas demora tempo demais para poder criar alguma coisa e colocar em prática. Isso que eu ia te falar. Apesar de ser o digital, o empreendedor é o mesmo, é a mesma cabeça. Então, da mesma forma que ele fala, que lugar que eu vou, qual é meu ponto, qual é meu produto, quem que é meu fornecedor, ele vai pro digital, ele não perdeu ainda essa visão do vou fazer a minha base primeiro, ao invés de pensar vou vender primeiro Aham. e depois vou olhar esse restante de coisas. Posso te dar um exemplo? Pode? Uns 4 anos, 3 anos atrás, nós desenvolvemos uma quando o dropship lá atrás deu errado, eu ganhei a expertise de fazer essa parte de dropship, concorda? Eu sei fazer. Até hoje, se eu quiser entrar lá e fazer, eu sei fazer. Uhum. Só que eu tomei a decisão de não trazer coisa de fora. E aí, um dia, eu estava num churrasco na casa do pai de um amigo meu, e ele tem uma fábrica, cara. Ele tinha uma fábrica tinha não, tem uma fábrica lá em Goiânia. E ele vende wind banner. E vendia infláveis não vendia infláveis na época, só vendia wind banner. Bandeira, algumas coisas desse sentido. Ele virou para mim e falou: "Fred, eu preciso de alguém para fazer tráfego, comunicação, eu preciso investir, porque meus vendedores, eu tenho não sei quantos vendedores na rua e não minha fábrica tá ociosa e não sei o que e tal. Aí vamos fazer no digital, vamos montar uma estrutura", e comecei a trabalhar com ele. Quando eu vi como funcionava a fábrica dele, aí vem aquelas expertise tudo. Quando eu vi como que funcionava a fábrica dele, eu falei: "Cara, por que que a gente não vende isso no Mercado Livre? Por que que a gente não monta outros canais de vendas para a gente poder fazer?" Ele falou: "Cara, já tentei, não dá para vender no Mercado Livre, porque o correio não aceita." Eu falei: "Se a gente criar um produto para o Mercado Livre." E eu fui para dentro da fábrica dele, montamos produtos específicos para o Mercado Livre. Ou seja, eu criei um dropship nacional, botei uma fábrica, ajudei a desenvolver o produto, concebemos o produto, fizemos o primeiro teste, criamos toda a estrutura para poder trafegar isso, vender e vendemos. E não foi Vendeu. pouco, não. E não foi pouco, vendeu bastante. Não, no começo foi, Pedro. No começo vendia pouquíssimo, quase não dava resultado, porque demora para pegar um pouco de tração. E a gente aprender, porque era uma coisa nova, mexer com o Mercado Livre e outros marketplaces. Então, cara, essa parte de desenvolver e fazer venda, isso vai ficando natural. Quando a gente vê algum tipo de oportunidade, eu quero ir lá, tentar. E a hora que você encontra a pessoa certa para poder fazer, esse negócio funciona. E esse cara, nós fechamos o ano passado vendendo. Quanto nós vendemos ano passado? Quase 2 milhões, só de produto que a gente, né, só de produto que antes ele vendia 30 mil por mês, vendia poucos mil por mês. Chegou a mudar a fábrica de lugar, criou um punhado, uma gama de produto enorme. Então a gente ficou parceiro nisso durante um bom tempo. Hoje a gente já encerrou a parceria. Mas na época lá de desenvolver o produto e criar isso tudo, cara, a gente pegou um cara do físico, mas não era isso que eu queria falar. Eu queria falar o jeito que é rápido para você testar. Em vez de ele queria fazer assim: "Ó, Fred, mas se eu for vender um indie banner, eu preciso ter estoque. Se eu for fazer o balão, eu preciso ter estoque." Eu falei: "Não, Pedro." Ele chama Pedro também. Pô. É muito Pedro da minha vida. Putz, não, Pedro, não precisa ter estoque. Eu vou configurar a loja, pega essa dica, que dá para vender desse jeito. Pega essa dica que dá para vender desse jeito. Eu vou configurar de um jeito que quando o cara comprar, eu vou pedir 2 dias para poder entregar. Você fabrica um indie banner em 2 dias. Eu falei: "Fabrico." Então, eu vou criar já uma estampa padrão, vou criar lá algumas coisas ali meio padronizada, a gente coloca, inunda isso daí no Mercado Livre de um punhado de estampa diferente, onde ele pesquisar o Indie Banner vai achar a gente, a hora que ele comprar aquilo ali, a gente pede 2 dias, você fabrica. Quando você fabricar desse, quer dizer que vendeu, você em vez de fazer 1 ou 2 que o cara comprou, você faz 5 e põe no estoque. Ah, ó, Pegou isso a é dica? Então bom. dá para você começar fazendo dropship, pegando uma fábrica para você desenvolver, sem ter produto físico, sem ter estoque, sem ter, é só desenvolver o mecanismo de venda para quando vender você conseguir fabricar, postar e o cliente receber dentro do prazo. E esse lance do processo de fazer esses processos dar certo é o que funciona, é o que funciona não, é o que faz total diferença se o negócio vai funcionar ou não vai funcionar. E é outra coisa que eu sou legal pra caramba de fazer, montar processo. O que que vem primeiro, o que que vem segundo, o que que vem terceiro, pra chegar lá na ponta e tá tudo organizado. E com esse cara foi desse jeito, cara. Nós montamos, desenvolvemos, os infláveis dele, a gente começou a fazer inflável e vendia com 15 dias para poder entregar. Depois nós baixamos para 10, depois nós baixamos para 7. No final a gente tá pedindo 5 dias e personalizado, né? Então a gente saiu de uma coisa que era paradinha lá assim, já com a logomarca pronta, montamos um jeito de modelar isso com
com personalização. Mas para isso, nós criamos um processo inteirinho, cara. Um processo para criação de arte separado, um processo para produção, um processo para envio. Fiquei lá na fábrica dele algumas semanas desenvolvendo isso, juntando, testando, ele ajudando a desenvolver, mostrando, cara, se aquela máquina fosse aqui em vez de fosse aqui, se o costureiro fizesse isso, se o cara fizesse só essa parte, até chegar no modelo. A embalagem tem que ser sempre do mesmo tamanho, tá? Porque senão o correio, quando a gente vender, vai chegar no correio, a etiqueta já vem pronta, como é que você vai pôr no correio? Então, todo esse desenvolvimento desse processo, cara, dá trabalho pra caramba, mas depois que você acerta e o negócio tá funcionando, é um reloginho, Cara, e é muito do que você falou que é qual o problema que você quer escolher pra você. não é? É, porque assim, de qualquer jeito, você vai ter que cuidar dessa parte, a hora que você vender. Você vai ter que cuidar da logística e vai ter que cuidar de tudo isso. Só que cada vez você vai fazer de um jeito diferente. Isso é um problema que que você quer pagar. Ou você faz o que você faz muito bem, que é olha para o processo, refina ele, deixa ele mais redondinho possível, mais rápido. Não é nem redondo, é mais rápido. Eu sou preguiçoso. E aí sim, você deixa isso pronto para conseguir rodar isso melhor. Que é uma coisa que você falou uma vez aqui quando a gente estava falando sobre o podcast, sobre a Toca do Digital, para as pessoas virem aqui fazer os conteúdos dela, fazer gravação de conteúdo, Sim. seja vídeo de venda, seja Reels e essa parada. Falou, cara, mas qual que é um jeito que deixa mais barato isso para não ter o custo lá para o cliente? É automatizar o processo de como é entregue, essa edição. Sim, é. Porque a edição é onde é o grande gargalo do mundo de conteúdo, né? Gravar é o tempo do cara de gravar. E editar toma tempo. Cara, a concepção E isso custa caro. a concepção inteira, eu acho que a concepção inteira pra mim toma tempo, cada um no seu pedacinho ali, né, porque o cara tem que scriptar, pensar no que ele vai fazer, scriptar, depois gravar, depois editar e colocar pra rodar. Mas eu sou preguiçoso, cara. Uhum. Eu não gosto de trabalhar. Eu gosto de fazer dinheiro, eu não gosto de trabalhar. E quando eu falo que eu não gosto de trabalhar, não é que eu não goste, eu não gosto de trabalhar mais do que precisa. E o lance do processo, o lance da documentação, o lance de organização e colocar isso dentro de um processo que literalmente é o que vem depois dessa etapa. Isso, para preguiçoso, é uma maravilha, porque você gasta um puta de um tempo, né? Você gasta bastante tempo organizando isso, montando essa estrutura, mas depois que você organiza, é só seguir o processo. E aí você não tem que mexer naquilo ali mais, a não ser quando você encontra uma falha. Aí você encontra uma falha, você volta, dá um tapinha ali na estrutura. Lembra que eu estava te mostrando hoje ali da construção daquela régua de relacionamento, daquele cliente lá que aquilo ali é um processo, cara. Para eu mostrar quando entra pessoas na empresa e eu preciso treinar, eu tenho a estrutura pronta. Quando sai pessoas, tem que trocar o time, ou você vai contratar um freela. Cara, a gente tem um processo lá, vou pegar o mesmo exemplo do dropship, porque lá nós criamos um processo super bacana do jeito de desde a hora que o cara compra lá no Mercado Livre até a hora que o pedido chega para ele. Que a gente ainda faz pesquisa, enfim. O processo dividido em 3 etapas ali, quando contrata um novo arte finalista, ele entra no quadro de arte finalista, ele não vê o resto do processo dentro da empresa. Então ele fica só dentro do processo de arte finalização. A criação da arte, o prazo que ele tem para poder fazer a primeira arte, para devolver para a gente mandar para o cara aprovar. Depois que o cara aprova, se tiver revisão, o tempo que ele tem para poder fazer revisão e colocar isso de novo. Então ele fica preso no mundo dele, do processo dele. E quando vai contratar um novo arte finalista para poder treinar esse cara, é só pegar o quadro e mostrar, ó, você tem que passar daqui até aqui, ó, e você tem tanto tempo para poder entregar isso daqui. Tá tranquilo? Simples assim. E na produção é a mesma coisa. Então, processo, cara. Se você tá montando alguma coisa aqui para vender, para poder escalar, para poder ter recorrência, não importa o que você está querendo vender. Se você colocar processo, você consegue, quando precisar crescer, colocar uma pessoa e explicar com base no que você desenhou na estrutura. Então, isso facilita pra caramba. E você trabalhar só o que precisa para poder resolver aquilo ali. Imagina se toda vez você precisasse fazer todo o processo inteiro e eu entrasse alguém na empresa, tivesse que explicar tudo, não tivesse um lugar para poder olhar uma documentação. Script de vendas, o cara que vende, falando especificamente de vendas, o cara que está ali captando lead. Às vezes a gente faz uma dor na gestão de tráfego que a gente sempre teve em todos os nossos clientes. A gente faz uma. Eu tenho que parar de falar essa palavra, senão o YouTube derruba. Uma É uma excelente. excelente gestão de tráfego a gente faz.
coloca o cliente lá no WhatsApp, lá dentro, onde quer que seja que o cliente queira receber esse prospect, vamos falar assim, esse lead. Uhum. Coloca lá na boca da. Vai fazer o gol. O cara não faz o gol. Por que ele não faz o gol? Porque ele não tem bons scripts de venda. Quando você começa a vender caneca, Já aconteceu com você? Você que tá assistindo, já aconteceu? será que já aconteceu Tráfego, isso com cai o você? lead e o cara não vende? Comenta aí, comenta aí. Fala aí, gestor. Me conta que eu quero saber. Ou é só comigo que acontece? Não é Não nunca. é, não é. Imagina assim, cara. Se você tá vendendo essa caneca, o cara tá lá, vende caneca personalizada. Tô pegando exemplo porque tá aqui do meu lado. Uhum. Eu fiz um anúncio para poder chegar ali e ele vai fazer uma personalização. Quando o cara chega, quais são as dúvidas que o cara pode ter em cima dessa caneca? Em cima do seu serviço? Quanto tempo demora? Pô, se quanto tempo demora para poder fazer, se é um processo, você tem um tempo determinado, né? Uhum. Um nível de serviço para poder fazer. Então isso você já escreve. Cara, escreve da melhor forma possível. Né? Para quando você precisar mandar, você não precisar mandar uma coisa que você vai começar a digitar do zero, principalmente quem não tem automação, que está começando pelo WhatsApp na mão, na unha. Toda vez tem que mandar um áudio pro cara explicando, ó, sabe o que que é? É porque a caneca. Não, cara, script, faz o script. Faz o script, guarda. Entrou vendedor novo, cara, o tempo de entrega da caneca é tanto. Você já tem lá. Qual que é o Pix para poder receber? Tem cara que tem que ir lá copiar, colar e achar cadê o Pix. Pô, põe nas respostas rápidas, põe em algum lugar. Isso é processo, tem que ter listado em algum lugar para o cara conseguir consultar isso e mandar isso de forma rápida. Quem tem um bom CRM, quem está um pouquinho mais avançado, que tem um bom sistema, esses negócios ficam ali, essas dicas ficam ali disponíveis, né, para o cara poder mandar. Mas quem está no quem tá pequeno ainda e tá querendo dar os próximos passos, a melhor coisa é ir documentando, cara, documentando. Porque senão nunca vai ficar grande. Nunca vai ficar Excelente. grande. Só vai ficar. E quando ficar grande, se não tiver isso, cara, a possibilidade de dar muito errado é maior ainda. Então, para crescer é isso, é documentação. E eu aprendi isso com empresas grandes, cara. Porque a troca de pessoas era muito alta. Entra gente, pessoas são promovidas, sai pessoas, né? Você viu a O importância disso processo cedo demais, né? Você viu essa importância. dentro de modelos de grandes empresas, principalmente quem trabalha com digital, com squad, com. Cara, é o POP, procedimento operacional padrão. Tá lá. Tem que fazer. Quem que tá no digital e já ouviu falar de pop? POP. Então, eu não ouvi nenhum dos Eu treinamentos. sou antigo, gente. Eu tô com quase 48 anos de idade, sem cabelo branco ainda, mas vamos lá, tem bastante experiência. O POP, cara, veio lá de trás de metodologia de gestão de projeto, que era para empresas, para parte física, para quem. Então não tem isso dentro da metodologia ágil, do Scrum, não tem, tem outro nome. Né? Você tem um processo, o flow, tem outras coisas lá. Mas o POP, cara, nossa, cansei de escrever procedimento operacional padrão para fazer isso daqui. E aí quem entrava numa vaga nova, era só ler os POP, tava lá. O treinamento começava por ali. É, e nenhum dos treinamentos que eu fiz falou de pop. Falando do digital, né? O cara ensina você a Não, você vender não vai online. ver, não vai Não tem ver. ninguém falando Coisa isso. antiga. Então, normalmente é um looping de vende e não cresce tanto quanto tem que crescer. Bem provável. Porque você acabou de falar. Então Bem é muito provável, cara. louco isso. Para crescer precisa Organização, organização dos processos. documentação, organização, processo. Venda em escala é um processo. Vamos pegar aqui um exemplo prático. Anúncio no Meta. Hoje eu Tá. estava olhando alguns anúncios que você estava fazendo teste. Inclusive, achei muito massa do dia que você faz o teste ali para testar Top. headline, testar criativo. Achei legal pra caramba. Depois nós conta isso pra vocês. Só quem vem cá que fica sabendo dessas coisas. Mas vamos pegar aqui lá no Meta. O Meta, cara, é uma maquininha de métrica. Quando você faz um anúncio, eu gosto de fazer isso, que eu faço analogia. Como eu faço muito para negócio local, eu faço uma analogia de otimização de tráfego de um jeito que um dono de loja entende. Eu não falo como se eu estivesse conversando contigo que entende do digital. Uhum. Então, quando eu pego lá e coloco um orçamento para poder rodar um criativo que vai tirar esse cara do ambiente digital, do ambiente de rede social, para levar para uma página de captura, para um WhatsApp, para uma página de venda, para uma venda direta, para qualquer lugar que seja, né, que é criativo, a gente tem umas métricas ali de distribuição desse anúncio. Então, ele começa no CPM, que é quanto que o Meta está te cobrando pelo leilão para entregar para 1.000 pessoas, né, Uhum. aquele criativo que você colocou ali para fazer. Eu chamo aquilo ali de panfletagem. Sabe comprar panfleto? Eu Uhum. chego pro cara e falo assim: sabe quando você compra panfleto, manda lá e põe o cara no sinal para poder entregar?
Quando Pois você é. compra 1000 deles, Quando você compra 1000 deles, você tá pagando milheiro. Quanto você compra no milheiro? Ah, cento e poucos reais impresso. Pois é, no Meta, hoje nós tava olhando o seu, 2,34. Tô te top, entregando, top, ó. top. Você já tem uma métrica, quanto que é para mostrar para 1000 pessoas. E o detalhe, quando eu mostro para 1000 pessoas por 2,30, isso marca para mim num público que eu consigo fazer um remarketing depois e atingir ele com outros criativos para poder complementar, desde que ele não tenha caído no meu funil, né? Já não esteja dentro da estrutura. E a gente consegue ter métrica de tudo. CTR a gente mede se o anúncio criativo que a gente está fazendo está tendo uma boa aceitação. Porque o papel do criativo não é vender. O papel do criativo é tirar o cara do ambiente do, do, do- Da rede da rede social? social e levar para algum lugar. Uhum. O papel do criativo é esse. O criativo não vende. Ele é o começo da jornada e quem vende é a página de vendas. A página de vendas carregar, a gente tem outra métrica, é Connect Rate, a conexão da página de quem clicou e a quantidade de page view que teve, ela tem que estar alta, tem que estar acima de 70%. Senão, seu servidor da sua página não está num lugar legal, não está respondendo bem, está demorando e a experiência para o cara que está carregando o celular tá ruim. Então, você está tendo perda. Você está gastando dinheiro, o criativo está mandando gente e a página não está carregando. Isso você tá explicando pro dono E da... o Connect Rate é assim, ó, vamos lá pegar isso aqui tudo. Eu peguei o page, o CPM, mostrei que é o panfleto. Cara, o cara viu o panfleto. O CTR é o cara entrou na sua loja, clicou e entrou na sua loja. Carregar a página ou não, essa loja tá aberta ou tá fechada? É isso. Então, de cada tantas pessoas que entrou, 70% conseguiu entrar na sua loja. Se esse número for menor do que isso, cara, sua loja tá ficando fechada tempo demais. Você tem que abrir em outro horário. E vou trazendo essas analogias pro cara, entendeu? E a hora que vende, na hora que o cara tá lá andando lá assim, coloca um produto no checkout, é a mesma coisa. Pô, foi lá no, pediu o preço pro vendedor. Colocou no checkout, ele foi lá e pediu o preço no vendedor. Quanto consegui? Não é o cara que panfletou, É. que tem a responsabilidade Então de eu. vender lá dentro. É o cara que tem o script com o processo Se lá dentro. você não tem o script para cada uma dessas etapas, pô, e não sabe seguir a métrica ali, até pro gestor de tráfego. O Everton que faz a gestão de tráfego da Érica. Ela faz, ele faz a gestão de tráfego para ela. O que que nós fizemos para saber se estava dando certo o que ele estava fazendo? Porque aí eu evito ficar fazendo muita reunião. Eu peguei as métricas de CPM que eu quero para poder. A gente tem uma estrutura de anúncio lá muito legal que é assim: a gente investe para poder trazer seguidores Certo. constantemente. Então eu tenho um grupo de anúncios, um grupo de campanhas que são voltados para isso, com alguns criativos campeões lá, e que fica rodando. Eu tenho as métricas, eu tenho a métrica de CPM, de CTR e de resultado que eu quero de custo por resultado. De quê? De De seguidor. seguidor. Aham. De visualização de perfil. Eu nem vê seguidor. Ah, porque na campanha não dá pra ver. É, Você não teria dá, que olhar um por um, só aí é dá pra muita ver coisa. Beleza. resultado de Aham. quem bateu lá no perfil. O nosso fundo de funil é dentro de grupo de WhatsApp. Então a gente tem alguns produtos, algumas coisas, algumas campanhas que são para produtos específicos, que eu mando isso para dentro de uma página de uma página que clica no botão que vem para dentro do grupo do WhatsApp. Esse clique no botão, eu marco ele como um resultado. Então eu tenho quanto é a mesma coisa para o grupo, a panfletagem é um pouquinho mais cara do que o CPM é um pouquinho mais caro. E o CTR tem que ser um pouco melhor, porque eu estou fazendo para seguidor, eu tô para quem envolveu com 90 dias. Então, teoricamente, são pessoas que já conhecem. A gente faz um funilzinho disso daí. E ele tem as métricas lá que precisa percorrer, cara. Então, para ele fazer gestão de tráfego, ele me incomodar em algum momento de falar assim: Ô Fred, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso de criativo novo, me ajuda a olhar algum detalhe. É quando essas métricas começam a distorcer. E aí vem um detalhe, presta atenção nisso daqui, isso é importante. Uma métrica de CTR que cai 10% vai impactar muito mais no seu resultado lá na frente. Você vai ver uma boquinha de jacaré abrir no gráfico assim, ó. O clique tá caindo e o custo de resultado tá aumentando assim, ó. Você vai ver uma boquinha. Se você vê um gráfico desse jeito lá na sua estrutura de tráfego, cara, você tem que parar urgente, tem que migrar, tem que colocar criativo novo, que tá ficando caro. Isso ao longo do tempo, para quem faz a Volume. campanha Escala tudo. onboarding, onboard foi legal, né? Uma campanha ongoing que tá rodando o tempo inteiro, intermitente, cara, 10% a mais no custo é bem menos gente que vai entrar dentro do grupo, pessoas não entram no grupo, não compram, né? Lá no final de um Funil. mês, 2 meses, 3 meses, o acumulado disso começa a refletir no resultado ruim. Cara, mas eu vou falar, é excelente essa ideia do Tem que ter processo métrica, processo para olhar a métrica. para essa métrica, mas foi um passo a mais que o expert, no caso a sua esposa, ou o cliente, se for gestão de tráfego para negócio local,
é, ele poder te cobrar baseado numa métrica estipulada. Que ele sabe que dá ROI no final das contas e ele vai saber. É aqui. Tá abaixo, eu posso cobrar, mas tá dentro, ele não precisa ficar louco com as coisas. Não. Ele olha e ele sabe o que tá acontecendo. Aí entra o jeito de conversar com o especialista. Quando você está fazendo, vou falar especificamente de quem é o estrategista ou de quem está fazendo a gestão de tráfego ali do especialista. Cara, nós temos métrica, as coisas estão acontecendo aqui. Dessas campanhas que estão rodando do jeito que está acontecendo, está chegando até aqui, dentro dos indicadores que nós combinamos, e a gente está testando criativo para chegar isso aqui um pouco mais abaixo. Como que está o resultado aí de dentro? Depois que chega para você. Aí, entendeu? Então a gente faz esse contraponto. Porque, cara, eu vejo gente fazendo reunião desnecessária. Tem reunião que podia ser um áudio. Tem reunião cara, mas reunião que não tem por que gastar horas e horas em reunião se você tem uma métrica. A não ser que você tenha reunião de estratégia é diferente. Reunião de métrica, de resultado, cara, KPIs bem definidos. Quais são as métricas que você está acompanhando para aquele tipo de produto que você está vendendo? Tá dentro das métricas? Beleza. Não tá dentro das métricas? É facinho de identificar. CTR baixo, criativo. Connect rate baixo, Acho. servidor da página. A página de checkout para cá não tá dando menos de 10%, cara, seu checkout não tá vendendo. Tem problema lá no seu gateway de pagamento. Então, então todas as métricas, na medida que você vai fazendo essa trilha e marca essas métricas para você poder acompanhar, velho, não tem por que dar errado. Isso que eu tô falando. As pessoas fazem para dar errado em algum momento. Cara, excelente Você tem, também. no digital, é relógio, é ponteiro nas coisas. No último evento, alguém me perguntou assim, mas tráfego ainda funciona? Eu falei, ó, eu vou pra lá. Ca- Funciona, mas eu não tinha. Isso aqui eu poderia ter falado assim. Depende, você tem o seu controle das suas métricas? É porque nem tudo precisa de tráfego, Uai, nem tudo. Se o cara que tá te falando isso, ele não é um cara do digital. ele tava lá no digital. É no evento. Ele era do digital. Depois você me conta o exemplo para É. eu poder pensar. Mas assim, normalmente quem fala isso é quem vende muito por indicação, faz algumas coisas muito orgânicas e acha. Cara, eu vou reformular. Eu acho que eu sei do que você tá falando. O cara só vende no orgânico. A pessoa que você tá falando vende só no orgânico, tem uma É. audiência boa, toda vez que ele faz, dá um bom E resultado. Tá deixando muito dinheiro. muito. Mas Gente, eu quero que você abra agora o seu Instagram. Olha lá dentro dos seus stories e olha qual foi a quantidade de visualização que você teve hoje ou ontem das últimas 24 horas. Pode olhar nos arquivados. Pega o melhor número que você teve. Você vai lá nos seus seguidores e olha. Pega o número que você tem de visualização no stories e divide pela quantidade de seguidores. Se esse percentual for menor do que 5%, cara, você tem que fazer tráfego. E não é nem isso não. Pra quem foi que eu falei esse dia pra trás? Não importa pra quem que eu falei. Com o tráfego, você consegue chegar em mais de 60% dos seus seguidores. É só colocar dinheiro. Com o orgânico, você nunca vai chegar em 60%. Nunca. A plataforma não quer que você chegue. A plataforma quer que você tenha rede social para colocar anúncio entre um e outro. Então, o cara falar, desculpa, o cara que tá no digital e só faz coisa orgânica e fala assim se tráfego funciona ou não funciona, não sabe fazer tráfego e tá deixando muito, mas é muito dinheiro na mesa. Com certeza absoluta, sem saber quem que é. É. A próxima pessoa que me falar isso sobre vale a pena ou não, eu vou falar assim, ó. Provavelmente essa pessoa tem medo de botar dinheiro porque dói a primeira vez que você põe tráfego, né? Você É, não sabe, meu Deus, caraca. Então, com o passar do tempo, você fala assim, não, tem que ter. Mas a próxima pessoa que for falar isso, eu vou falar, faz só pros seus seguidores. Eles já gostam de você. Faz só pra ele. Começa assim, vou fazer isso. vou te dar uma sugestão Melhor? melhor, Tá. melhor. Olha, lá na Toca do Digital acontece um café com um cara que chama Fred Dib. Eu queria que você contasse essa história pra ele tomando um cafezinho lá com a gente. Você topa? Boa. É isso, cara. Traz aqui e vamos conversar. Muito bom. Né? Top, top demais. Ô Fred, eu sei que você bateu minha carteira com relação à pergunta, Fiz isso não, cara. Fiz, né? Mas eu sou. o superpoder. E é assim, eu tenho certeza que não é, o seu superpoder não é o resolver problema. Acho que era no passado, mas hoje já não é mais.
Hoje, o que que você acha que é o seu superpoder para ser o Fred que é, com frentes de negócios diferentes, de nichos completamente diferentes, modelos de negócios diferentes, com pessoas diferentes? Visão generalista. Uma visão generalista e conseguir montar processos em cima dessas oportunidades que essa visão me traz. Então quando cara, vou falar só um superpoder, vamos escolher uma coisa só para não poder é um detalhe que eu tenho que até que desenvolver, se é um superpoder tem que ficar muito bom, não tem? É, Então eu acho que é. processos, cara, processos, criar processos. E essa parte de processo para mim, em qualquer empresa, de qualquer tamanho, se você não tem, você está perdido ainda, para saber para onde que você está indo. E foi o que eu falei que em relação de processo, te ajuda muito, mas muito mesmo, na troca de equipe, em treinar novas pessoas, a você ter clareza de como funciona a sua empresa, Fred, o seu processo de e o vendas e cara tudo mais. que não fez nada de processo, não é o Fred, não trabalhou na empresa que você trabalhou Hum, durante 20 anos, não sabe o que é, tá fazendo curso online, tá colocando em prática, tá vendendo, como que ele começa a implantar processo? Como ele começa a executar, não implantar, porque implantar já dificulta, mas como ele começa a executar isso para ele começar a ter uma visão do negócio dele? é muito simples. Na minha concepção é muito simples. Tudo aquilo que você faz repetidamente, você tem que documentar. Começa Documentar. por aí. E processo nada mais é do que uma sequência de documentação. Ponto. É tão simples quanto isso. Vamos falar que o cara está começando no gestão de tráfego. Hum? Ele quer prospectar clientes, ele quer ajudar ali clientes a venderem mais, a levar. Enfim, o cara é um gestor de tráfego. Primeira coisa que ele tem que ter ali, na minha concepção, é o jeito de selecionar clientes para trazer para a base. Quando ele faz isso, eh, ele é muito iniciante, faz isso, não tem muita experiência de vida, né, só iniciante no processo não, é uma pessoa muito nova, que ainda não vivenciou toda a parte de negociações, negociações pesadas, pessoas que passam a gente para trás, infelizmente, em algum momento, não tem aquela malícia das coisas, a primeira coisa que faz é aprender a prospectar e saber qual que é o perfil do cliente que ele quer colocar para dentro. E isso só tem um jeito dele fazer, fazendo e documentando isso. Fazendo e documentando. Documentando como? Cliente Atendi fulano, fatura fatura tanto, tanto, deu começa, cara. ruim, esse não É, atendeu. até chegar no modelo, ele vai fazer isso tantas vezes que ele vai falar assim: "Poxa, dos 10 clientes", aí o tanto que é importante ter informação, documentação. Dos 10 clientes que eu prospectei no mês passado, eu fechei com 2. Por que que esses outros 8 não foram? Pô, porque eles faturam menos de 50.000. Porque ele já tinha outra pessoa que atendia eles, porque começa a entender isso. Com isso, ele monta um processo. Preciso encontrar pessoas empresas que faturam mais de 100.000, que não tenha pessoas, sabe? Então, aquilo ali, ele já cria um modelozinho de como que ele vai prospectar. Do mesmo jeito que eu estou falando dessa parte de prospecção, é o jeito de fazer criativo, é o jeito de testar criativo. Eu preciso fazer teste criativo? É importante testar criativo para você poder fazer. Tem que separar uma verba ali para poder ver. O jeito de criar estrutura. Criar estrutura, cara, no tráfico, a hora que você vai começar a primeira coisa é legal, né, a gente é mineiro, fala tudo desse jeitinho assim, a coisinha ali e tal, o negocinho. Quando você vai começar a primeira estrutura que você vai montar para poder fazer gestão de tráfego, é uma loucura para você criar para uma empresa. Você tem que ter a Ah, primeira estrutura do vez. Meta, você tem que ter a estrutura do Meta, a estrutura do Google, o cloud, se você for passar pelo servidor, você tem que criar o Pixel, todos esses negócios aqui, cara, se você não tem isso aqui documentado num checklist, vai ficar coisa para trás, você vai ficar um mês, 2 meses fazendo. Hum? A diferença de você pegar uma empresa e implementar um negócio em uma semana, tá tudo pronto, amarrado, funcionando, porque não é só você fazer, tem um tempo da plataforma responder também e falar que deu certo, né? Das plataformas todas, para você criar isso daqui tudo, do começo até acabar, se você não tiver um checklist, você vai demorar um mês e vai descobrir lá na frente que você esqueceu de criar o evento de carrinho abandonado. E não tem o e-mail para recuperação de carrinho abandonado. E o e-mail de recuperar, pior, o e-mail de recuperação de carrinho abandonado não está mandando porque não tem O- o evento criado. Então, essa documentação, isso é processo, cara. Isso é processo. Então, um cara que começou na gestão, qualquer pessoa, cara, começou, tá fazendo aquilo ali repetidamente, documenta. Documenta. Hora que o documento estiver pronto, vai ser natural
que você precisa sair daqui e chegar aqui com a venda, você vai ser, não, então primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou colocar isso daqui. Virou um processo, cara. Se precisar separar em equipe, equipe de criação de estrutura, equipe de gestão e otimização de anúncio, equipe de validação de criativo e de equipe de gerador de relatório e análise de dados. Você tem tudo separado, cada um faz um pedacinho, à medida que vai crescendo. É para isso que você vai documentando, porque quando for crescer, você já tem uma pessoa para poder fazer aquilo ali e dar conta de fazer para várias empresas. E Fred, se eu tenho um cara que não é bom de gestão de processo, de criação de processos, a gente deu uma primeira dica inicial para ele ir documentando as coisas. E aí, quando ele tiver uma determinada quantidade de dados, ele começa a avaliar padrões ali. Legal. Beleza. E o cara que ele já tem nato gestão de processos na vida dele, ele é todo organizado, ele vê essas coisas, ele já tem. Só que falta, e aí, né, um padrão desse cara, ele faz, mas ele não fatura, porque ele fica preso nos processos. Então, como que... E você é um cara que tem processos e venda, olhando com oportunidade de venda, certo? Porque você poderia não ter venda e ser um cara de processos que faz Sim. processos logísticos dentro de uma empresa até Sim, hoje, certo? sim, sim, Você sim. tem super poder de processos, mas tem um aditivo de É vendas. vender, cara. O lance é vender. Vender rápido, bem. Fala dessa parada desse vendas para esse cara, que vai valer para todo mundo, mas principalmente para esse cara de processo, que é um Tá. Fred, por exemplo, que poderia já ter 5 negócios e ele tá preso lá porque ele não tá olhando para venda. Então, fala para vendas que vai valer tanto para quem sabe de processo e para quem tá em outro mundo, mas que não olha para vendas. Tá, vamos lá. Ótima pergunta. Venda, cara. Venda é essencial. Todo mundo dentro da empresa tem que pensar em venda. Todas as áreas das empresas têm que pensar em vendas. Ou você vende ou você ajuda a vender. Ponto. Começa por aí. Se o cara tá começando, é um cara do zero, tô começando agora, tô escolhendo alguma coisa que eu vou vender no digital, eu não sei de nada, cara, vai vender o mais rápido possível, não preocupa com o processo. Vai vender. E existe perfis de pessoas. Sim. Tem gente que é um pouco mais analítico, tem gente que é um pouco mais introvertido, tem gente que é mais de bastidor, não gosta de aparecer. Meu caso, eu não gosto de aparecer. Né? Primeiro podcast que eu tô participando. Eu Muito não obrigado, é, muito obrigado. valeu pelo convite. Eu não gosto, eu gosto mais de retaguarda, trabalhar ali, olhar números, olhar o que tá acontecendo, ver o processo da paradinha, como que tá. Eu sou o cara que fica com a tela do Analytics aberto, vendo quem tá entrando, quem não tá, onde que o cara tá Tá na saindo. base do avião ali. É, eu tô ali no cockpit, no dash, construindo dash, essas coisas. Olhando, é o que eu sempre fiz muito bem, que eu gostava de fazer. Mas o cara, para poder vender, ele não precisa disso. Para vender, né? Vender pouco e começar a vender amanhã. Uhum. Não, é oferecer. É ter produto, é a cara de pau de oferecer e depois ir ajustando a oferta. Mas o cara que já fez isso muito tempo e quer vender mais e melhor, ele tem que ir montando naturalmente esses processos. Tem pessoas que vão no automático, isso está intrínseco. Tem gente que é vendedor desde quando nasce, cara. O cara sabe, sabe persuadir, sabe conversar, sabe encantar as pessoas. E a hora que vê a pessoa tá comprando, tudo bem ali, vendeu, né? E tem gente que não. Tem gente que tem que estudar. Estude e coloque em prática o mais rápido possível. É só estudar e colocar em prática. Não existe coisa que a gente não consiga aprender. Se é o seu desejo de se tornar um vendedor, ou vender algum tipo de produto, ou criar, comece a vender e vai estudar isso todo dia. O difícil seu vai ser pegar isso daqui, arrumar tempo e colocar em prática. Depois que você coloca em prática, as coisas vão acontecendo. O que não pode? Estudar e ficar parado. E ficar arrumando desculpa. Botando culpa no governo, botando culpa no, porque o dólar. Não, vender. Então, o cara que quer vender, Pedro, que vai começar, para mim, a parte mais importante dentro da empresa é a venda, porque nenhuma empresa nasce para fazer, entre aspas, filantropia. A empresa nasce para poder dar resultado, remunerar muito bem os seus sócios, quem está participando ali, dar resultado, e dar um salário justo para quem quer trabalhar ali no modelo de CLT. E vem uma coisa importante. Eu queria falar um negócio aqui, cara. Eu vou voltar lá atrás. Isso aqui é importante. Eu não posso esquecer de falar isso daqui. Você que tem menos de 18 anos hoje, e aí tá querendo parar com a faculdade, deixa eu te dar uma dica. Vai fazer faculdade, meu amigo. Vai estudar. Estudar é a coisa mais importante. O brasileiro é medíocre. O brasileiro é medíocre por natureza. As nossas escolas públicas, o nosso modelo de ensinamento, força a gente ser nota 6.
E olha o que eu vou te falar isso daqui. No mercado, em qualquer tipo de mercado, não importa qual, se é digital, onde você for trabalhar, nenhuma empresa aceita ninguém nota 6. Ou você tem resultado, que é 100%, não dá para você fazer 60% de um projeto, não dá para você fazer 60% de uma venda. E o brasileiro é nota 6. Então, se você tem menos de 18 anos, escuta o que o tiozão vai falar aqui para você, meu brother. Estuda, faz uma faculdade. É na faculdade que você vai ter dificuldade, relacionamento, ter que entregar projeto, entregar trabalho, conversar com pessoas que você vai encontrar daqui 5, 10, 15 anos no mercado de trabalho. Então, vai fazer uma faculdade. Se você tem mais de 20 anos, já está trabalhando em alguma empresa, escuta o segundo conselho do tiozão aqui. Trabalhar para os outros é a forma mais rápida de adquirir conhecimento. Escolha empresas onde que você queira trabalhar com aquilo no futuro e use, entre aspas, para poder aprender a passar aquilo ali na vida real. Porque a coisa mais frustrante que tem é você entrar na faculdade sem saber se você quer fazer aquilo ali no dia a dia. Eu fiz ciência da computação, fiz sistema de informação e não uso. Eu não quis ser desenvolvedor, eu não gosto de desenvolver, mas me deu base para um punhado de outras coisas. Não fui trabalhar com isso no mercado. Trabalhei pouco, mas pergunta, sei contratar, sei fazer gestão de equipe, sei montar. Então me ajudou de alguma forma. Por quê? Porque eu estudei. Se você tem mais de 30 anos hoje, é casado, já passou da faculdade, já tá ali, cara, aí vem, é natural as pessoas quererem fazer uma pós-graduação, um doutorado, alguma coisa. Se você quer trabalhar no digital, não precisa fazer pós-graduação e doutorado. É estudar, rotina de estudo, rotina de implementação. Escolhe o que você quer, tem tudo aqui, tem tudo. Você acha, tem tudo na internet. Você tem hoje GPT, você consegue montar modelos de negócio, você consegue tirar dúvida em tempo real com o GPT. Você pode criar tudo que você precisa criar e depois validar com alguém que tem expertise no mercado, um mentor, com alguma coisa. Não gaste tempo se você tem mais de 30 anos, é casado e quer montar um negócio, fazendo faculdade. Não faz sentido mais para você. Se você não teve oportunidade lá atrás e quer fazer, vai. Mas, cara, eu acho que você vai gastar tempo. É estudar. E o brasileiro, cara, tem essa dificuldade de ter essa disciplina de ler um livro, que é a forma mais barata hoje de ter conhecimento. O emprego, para quem está trabalhando, é a melhor forma de você ser remunerado para aprender, cara. O cara te paga para você aprender. Não pensa que você está trabalhando, não. Tem gente que vai para poder trabalhar e fala assim: nossa, que trabalho horrível. Não, cara, aprende. Se você não está no lugar certo, sai, vai para outro lugar e vai aprender. Porque quando você aprende, ninguém te toma conhecimento. Ninguém te toma conhecimento. E depois dos 30 anos, estudar para fazer alguma coisa no digital, nossa, mamão com açúcar. Acredita em mim. Estuda e põe em prática. Pega. Eu tenho na minha agenda data e dia. Dia, assim, ó, todo dia. Toda terça-feira, 7 horas da noite, eu tenho que estudar alguma coisa. Parar e estudar mesmo. Sim, 40 minutos, 1 hora, de anotação. Anoto, cara, caderno. E aí vem a última dica do Uau. tiozão. Você que só digita, você que só grava áudio, você que não sabe escrever, eu tenho a letra horrível, tá? Mas a única forma que eu aprendi, que serve para mim para fixar um conhecimento na minha cabeça, porque eu nunca mais esqueço, é eu estando conversando aqui, fazer as anotações e depois passar a limpo. Eu passo a limpo os meus rascunhos quando eu quero fazer. Você lembra aquele flip chart que a gente fez aqui? Pergunta se eu esqueço aqui. Não esqueço nunca, cara. Não esqueço. Por quê? Porque a gente pegou com a mão, falou, verbalizou, teve as ideias junto, trocou ideia, anotou o lance das ideias, então eu não esqueço quando eu escrevo. Isso, cara, eu aprendi com um mentor meu lá atrás, foi Fred, caderninho, não escreve no celular, não dita pro celular, vai ficar lá e você não vai absorver, porque a cognição nossa é feita para você ter essa parte motora Hum. com a conexão, né? Cara, fantástico. Aí eu aprendi desse jeito, eu nunca mais esqueci, isso me ajuda pra caramba. Eu queria deixar essas informações aqui pra ajudar a galera, quem tá começando, quem tá no meio e quem já tá lá na frente pra poder Top. E alavancar. pra falar, então, pra finalizar, que a gente tá 1h20, cara, falando. Mesmo? É, Conversa, hein, Pedro? cara, Nossa, nada mas como você ter Minas conversa, Gerais hein? aqui. Ô, Não, bom se de tivesse papo. café nisso daqui, então nós não acabava isso aqui nunca. Um pão de queijinho. E um pão de queijinho. Diga, meu amigo. Você já falou as dicas que você tem pra galera, pra todos os níveis. Eu queria que você falasse de novo no sentido, fale sobre pra pessoa olhar pra venda primeiro
e não olhar para outras coisas. Por quê? A gente falou, cara, vai, estuda e faz. Mas tem muita gente que está em casa Hum. assistindo aqui e vai falar assim: o Fred falou no podcast que é para estudar e fazer. Aí ele vai, fala assim: tá bom, eu quero vender no e-commerce. Aí ele vai e fala assim: pô, vou estudar isso. Aí ele vai lá no processo dele, que se ele é bom de processo, ou ele vai no ponto forte que é dele, que provavelmente não é venda, senão ele já estaria vendendo, faz sentido ou não? Vai Se o cara é estudar. bom de venda, ele já teria vendido ou não? Já. Sim, claro. Já, pô. Depende. Ele teria pego o WhatsApp, alguma coisa ele teria vendido daquele produto que ele quer. Se ele não é bom de vendas, ele provavelmente está indo fazer outra coisa. Ele está estudando de novo para melhorar aquele X coisa que ele está fazendo. Como que ele sai desse mundo de vou olhar para o lado da quem faz isso, que produto que eu vou vender, para ele sair do lado de cá, de construir alguma coisa para vender e ir para o lado de vou vender primeiro e as coisas vão acontecer do lado de cá? Vamos lá. Cara, é um pouquinho. Vamos lá, técnica, né? Primeira coisa, não dá para vender qualquer coisa em tudo quanto é mercado. Não é assim que funciona. Você vender Coca-Cola no supermercado, você não coloca o preço que você quer do jeito que você quer. O preço quem coloca é a Coca-Cola para o supermercado poder vender. Vou contextualizar aqui, tá? Para poder chegar nessa parte. Vender água, você já deve ter visto alguma retórica de água no supermercado é um valor, água no sinal quando está com calor é outra, água no aeroporto é outro preço. Então o lugar O também, ambiente, o né? ambiente determina um pouco dessa parte de precificação e tudo mais. Mas onde que está o macete? Primeira coisa, tem que ter público que compre. Se você vai escolher um produto para poder vender, você precisa fazer um mínimo de análise de mercado para poder saber o que você vai vender. E isso é a arte de você saber onde você vai navegar. Então, o cara que está começando agora, pô, vou pegar um exemplo aqui que aconteceu próximo da gente. Teve um amigo nosso que estava lá, a gente estava falando assim: ah, eu vendo um digital, tal. Cara, me ajuda a vender algumas coisas aqui. Eu estava pensando em comprar e vender peça de carro usada. Falei, peraí, você quer começar no digital vendendo peça de carro usada? O cara queria, cara. Eu vou usar esse exemplo para te mostrar como que não fazer. Quais que são as dificuldades? Aí entra essa parte de entender. O público. Tem comprador de peça de carro na internet? Tem quem vende já peça de carro na internet? O que que precisa para eu vender peça de carro na internet? Essas perguntas têm que vir na cabeça. Eu vou ter que comprar a peça e ter o estoque para quando o cara comprar eu falar se eu tenho ou não, enviar ou não. Se eu enviar isso, se eu estou em São Paulo e o cara é do Paraná, como que eu vou enviar essa peça para esse cara? Essa peça é grande, é pesada, porque carro tem um punhado de tipo de peça. Então eu ajudei ele a pensar nisso, falei: "Você vai montar uma loja? Se você vai montar uma loja, você vai ter autorização do Detran, porque carro, para você vender peça usada de carro, você precisa ter um órgão que verifica isso para ver se não é roubada, se você não está fazendo desmanche de carro". Eu faço tráfico fiz tráfico com ferro velho muito tempo lá atrás, eu entendo dessa parada. E aí, no final da conversa, ele falou: "Cara, não faz sentido eu vender peça de carro, é muito complicado". Eu falei: "Tudo é difícil, você vai depender o que você vai fazer, o que que é o ser difícil. Mas a primeira coisa que você tem que olhar, cara, existe mercado comprador? Existe mercado comprador? Para qualquer coisa, serviço, infoproduto, produto físico, produto híbrido que dá para vender no físico e no online, tudo. Tem mercado comprador? Se tem mercado comprador, ótimo, é ali que tem dinheiro. Quanto mais gente pagando por um produto, maior a possibilidade daquilo ali dar certo. Por que que vende tanto curso de inglês? Curso de inglês, desde quando a gente entende por gente, tem curso de inglês vendendo. Começou com Uhum. as escolas físicas, depois quando veio no digital, não para, é um dos cursos que mais vende hoje no digital, né, a gente estava até conversando sobre isso, vende pra caramba curso de inglês. Por quê? Porque tem quem consome, tem um mercado consumidor. Então essa é a primeira coisa, tem mercado consumidor. Depois, tem alguém vendendo? Se você for vender do mesmo jeito que todo mundo vende, por que que o cara vai comprar de você e não do outro? Aí você entra numa guerra de preço. Então essas estratégias do jeito de entrar no mercado, precisa ter um mínimo de um estudo de mercado para você saber, né. E logo depois disso vem precificação. Lá atrás, quando eu vou pegar o exemplo de novo do Pedro, da fábrica lá de Goiânia que a gente fazia o drop com ele para poder vender em marketplace, foi a primeira coisa: "Cara, a gente vai vender". Ele chegou para mim e falou assim: "Fredão, o que que você acha de gente vender inflável?". "Bora vender inflável, deixa eu fazer um estudo". Falei: "Pode, não vai vender só no Mercado Livre?". Falou: "É". Eu fui olhar, eu achei 18 fábricas em São Paulo de inflável. Como? Google Maps. Entrei no Google Maps, fiz o script assim, ó, copiei, colei, abri o site de todas.
Entrei no Mercado Livre, olhei o nome de todas. Quem tá vendendo no Mercado Livre? Contratamos lá uma ferramentazinha lá que entrava, quando a gente achava a empresa, a gente olhava o preço, por quanto que o cara vendia. Tem umas extensões no Mercado Livre que dá pra usar isso. Fui planilhando essa parada toda. Até que eu cheguei pro Pedro e falei, Pedro, tem só 2 caras que vendem no Mercado Livre. E eles vendem assim, assim, assim. Tem fábrica aqui em São Paulo, os negócios tudo, mas não estão lá, vende só por indicação, por telefone. O e-commerce dos caras praticamente não existe. O site, tô dando, ó, ainda tô dando um spoiler aqui de como, além de estudar mercado, a oportunidade de fazer coisa. Peguei pra ele e falei assim, bora fazer. Por quê? Porque eu olhei que é um mercado que vende bastante, empresas compram bastante esse tipo de produto, não é um produto para B2C, é para B2B, né? Compram bastante esse tipo de produto, eles renovam isso de tempo em tempo, tem empresas que participam de eventos que compram isso de tempo em tempo. Então nós criamos, nós fizemos o primeiro estudo de mercado, viu que tinha mercado comprador, encontramos a forma de pegar o produto, colocou, vendemos o mais rápido que deu depois desse estudo. Então não dá para pegar assim, ah, vou vender caneca. Não, para, dá uma olhada. Tem gente que compra? Tem gente fazendo igual? Gente fazendo igual vende aonde? Tá vendendo como? Em que preço? Isso é o mínimo que tem que fazer antes de começar. E aí sim, aí põe pra torar e vai vender e ser feliz. Top! Então, quem tá escutando e tava com dúvida de vender, tem muita informação massa aqui dentro desse podcast. Foi massa, Dá hein? pra montar um processo parada. Meu É. povo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do perfil do Fred. Quem quiser tirar alguma dúvida com ele, fica Pode aberto. chamar, fica à vontade. Mineirinho, o que a gente mais gosta de fazer é conversar, viu, galera? Pode chegar, pode conversar, falar de negócio, tá? Se for falar pra encher o saco. E muito bom. É um cara bem direto, então vai ser muito massa se você tiver alguma dúvida e a gente puder te ajudar, principalmente o Fred. Se você é de São José dos Campos, nós estamos aqui também, um evento na última terça-feira do mês, tem o Network do Digital, onde você encontra pessoas assim como o Fred, pessoas como vieram aqui no podcast, estão lá, são pessoas que já faturam no digital, pelo menos fizeram a primeira venda. E a gente faz isso porque a gente acredita que a proximidade traz resultado, ninguém consegue fazer tudo sozinho, cada um tem o seu superpoder e quando a gente se junta, cada um potencializa o negócio dos outros. Com certeza. E é por isso que eu criei esse evento, porque eu queria ser o mais burro da mesa. Criei e trouxe. Ótima. E eu trouxe essa galera pra orbitar, porque, como ele diz, não tem. Tem hora que a gente não quer falar de qualquer coisa, a gente quer falar de negócio com pessoas que sabem o que a gente está falando, e o digital, né, é uma coisa que é muito louca. Se você fala com alguém que não conhece, fala o que esse cara tá falando, enfim. Então, aqui em São José a gente tem esse evento. Aqui embaixo você tem o link, pode comprar. Se tiver fechado ainda, coloca o seu nome na lista de espera. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo. Se tiver aberto, já compra seu ingresso, que são apenas 36 vagas por edição, uma edição por mês. Não adianta chorar. Não. Só cabe em 36. É isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Estamos juntos até a semana que vem. Obrigado, Fred. Obrigadão! Top! Valeu!